mais um vídeo do canal. Eu sou André Bernardo, sou professor da Escola Bíblica Dominical e este vídeo é um esboço preparatório das lições bíblicas a serem estudadas no domingo pela manhã, usando os temas definidos na revista da editora CPAD. Desde já, eu agradeço a sua companhia e a sua atenção em nosso canal. Que o Senhor te abençoe imensamente. Quando você assiste os nossos vídeos, compartilha e comenta, essas atitudes nos motivam a realizar essa obra. Por isso, peço a sua ajuda para o crescimento do canal. Caso você ainda não seja um inscrito, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Dê o like no gostei para a plataforma do YouTube recomendar o nosso vídeo a mais pessoas que amam estudar a palavra de Deus como você. Postamos vídeos diários da leitura devocional da lição e na aba comunidade postamos perguntas diárias para testar os seus conhecimentos na palavra de Deus. Então, vamos estudar. Título da lição de hoje: Pais zelosos e filhos rebeldes. O objetivo da lição diz assim: primeiro objetivo, apresentar o contexto pecaminoso de Israel e a fidelidade dos pais de Sansão ao Senhor. Segundo objetivo diz identificar o comprometimento dos pais de Sansão com a formação moral e espiritual sobre a bênção divina. E terceiro objetivo, conscientizar de que a conduta falha de Sansão na vida adulta, assim como as suas consequências, foi de responsabilidade pessoal e intransferível, fruto do seu livre-arbítrio, nem sempre seguindo a educação recebida. A leitura bíblica em classe encontra-se em Juízes, capítulo 13, do verso 1 a 7, verso 24, e capítulo 14, do verso 1 a 3, que nos diz: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que beba vinhos ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era. Nem ele me disse o seu nome, porém disse-me: Eis que conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Depois teve esta mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Agora Juízes, capítulo 14, versículo 1 a 3. E desceu Sansão a Timná, e vendo em Timná a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timná, das filhas dos filisteus, e agora, pois, tomai-a por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus.
daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Amém. Introdução. A história da família de Sansão se dá num contexto de pressão social, escassez e sofrimentos impostos pelos filisteus sobre os israelitas por volta do século XI a.C. O filho de Manoá nasceu por um desígnio de Deus no tempo dos juízes, sendo o 12º juiz em Israel. Apesar dele ter nascido para cumprir um desígnio divino, na defesa de Israel tinha um temperamento inacessível e rebelde. É possível constatar isso ao longo de sua vida pessoal, de acordo com a Bíblia. Na presente lição veremos que os pais de Sansão foram zelosos em sua educação, mas seu filho tornou-se rebelde. Vamos compreender nesta lição que a nossa fidelidade a Deus, ainda que seja valiosa, sendo exemplo para os nossos filhos, não é algo hereditário e nem compulsório. Os pais têm a responsabilidade de semear a palavra do Senhor, ensinando os nossos filhos o caminho que se deve andar, educar a criança no caminho em que se deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Cientes de que a consequência dessa criação foge ao nosso controle, mas ela não escapa à soberania do Todo-Poderoso. Primeiro ponto, os pais de Sansão. Comentaremos os tópicos deste ponto. Primeiro, uma situação espiritualmente deplorável. O povo vivia na prática do pecado, onde poucas famílias temiam a Deus. Os remanescentes, mesmo que o mundo se transforme, as tendências mudem, existirá verdadeiros servos que não seguem as tendências, que não seguem as modas e modismos, porque são remanescentes. Não trocam sua herança por nada, não trocam sua salvação por nada. São fiéis em meio a uma geração corrompida. A família de Sansão era assim. Por isso, o Senhor os abençoou com uma promessa por causa da sua fidelidade. O povo de Israel estava corrompido espiritualmente. Tinham seus próprios mandamentos, seus próprios cultos e deuses, sendo influenciados pelos seus algozes, os filisteus. Mas a família de Sansão ainda servia ao Todo-Poderoso. Mesmo diante da esterilidade de sua esposa, Manoá servia ao Senhor com fidelidade, vivendo por fé. Segundo tópico, a mulher agraciada. Sobre uma fé inabalável, a mulher de Manoá geraria um filho que libertaria o povo judeu do jugo dos filisteus. Deus opera na adversidade. A mulher de Manoá não podia gerar filhos, como Sara, mulher de Abraão, que gerou Isaque, como Rebeca, mulher de Isaque, que gerou Esaú e Jacó, como Raquel, mulher de Jacó, que gerou José e Benjamim, como Ana, mulher de Eucana, que gerou Samuel, como Isabel, mulher de Zacarias, que gerou João Batista. Podemos compreender, a despeito destes exemplos, que é Ele que está no controle. Deus está no controle, porque Ele opera na adversidade. A mulher de Manoá seria uma mãe com propósito, gerando um filho no meio da impossibilidade para este filho ser juiz em Israel. Todas as mulheres que mencionamos tinham um propósito. A adversidade para nós pode ser o fim, o ponto final. Agora, para Deus, é apenas uma ponte para o cumprimento da sua vontade. Terceiro tópico, recebendo orientações divinas. O anjo do Senhor deu orientações bem precisas a respeito da criança.
De quem é a responsabilidade? Vemos que a responsabilidade pela educação e criação dos filhos, Deus deixa bem claro ser dos pais. Manoá e sua esposa deveriam ensinar seu filho, desde pequeno, os caminhos do Senhor, a vontade do Senhor, não só por causa do voto do nazireado, mas porque era mandamento divino. É triste quando os pais querem transferir essa responsabilidade tão importante para a formação dos filhos a outras pessoas. Reafirmamos: educa a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Segundo ponto, o nascimento de Sansão e sua formação. Também comentaremos os tópicos deste ponto. Primeiro tópico, o nascimento e desenvolvimento de Sansão. Não havia dúvida de que a vida de Sansão estava sob a vontade soberana de Deus. Sansão nasceu com um propósito. Diante da impossibilidade de sua mãe, transformada em possibilidade por Deus, nasce Sansão cheio de vigor, também com um propósito. Muitos contam apenas seus erros, mas a Bíblia revela o seu propósito. Sansão tinha uma missão de libertar o seu povo. Muitos não compreenderam a missão de Jesus. Achavam que Jesus deveria ter sido um grande guerreiro, um líder político, mas Jesus era um rei, um líder com uma missão muito mais profunda, além do plano terreno, e isso muitos não compreenderam e até hoje não compreendem o seu ministério, sua missão, o seu sacrifício. Sansão também não foi compreendido. Toda a sua força, seu vigor, a sua missão era para glorificar a Deus. Segundo tópico, a família de Sansão. Nesse aspecto, podemos perceber que o relacionamento entre esposo e esposa tem impacto direto na formação dos filhos. Qual o papel fundamental dos pais? Os pais exercem um papel essencial nesse processo de formação do caráter dos filhos que começa a ser desenvolvido nos primeiros anos de vida. É durante a infância que os filhos aprendem sobre o que é certo e o que é errado, conhecem valores morais e desenvolvem crenças e princípios. A família de Sansão baseava sua conduta nos preceitos da vontade do Senhor, forjando dessa forma o caráter de Sansão. A Bíblia revela como era a vida entre o casal. Era uma relação de confiança, comunhão, amor e devoção. Terceiro tópico, a formação de Sansão. Seus pais fizeram a parte deles, educando-os segundo a orientação divina recebida. Quando os pais fazem sua parte e os filhos não, no decorrer do desenvolvimento social do ser humano, ele naturalmente tende a procurar o seu lugar no mundo, encontrando novos círculos sociais. Sansão, embora conhecera os preceitos divinos ensinados pelos seus pais, estava descobrindo o seu lugar no mundo. Infelizmente, as influências mais marcantes em sua vida eram dos inimigos que dominavam o seu povo. Sansão cresceu em um ambiente social de repressão, onde seu povo era dominado, gerando conceitos errados em sua mente. O que Sansão esqueceu é que seus atos já não estavam mais limitados às correções de seus pais, mas da soberania de Deus. Terceiro ponto, a fraqueza de caráter de Sansão. Comentaremos também todos os tópicos deste ponto. Primeiro tópico, Sansão subestimou o poder do inimigo. Infelizmente, muitos filhos subestimam as circunstâncias que rondam suas vidas e ignoram a experiência dos pais. Erros por excesso de confiança. A palavra de Deus nos diz:
Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sansão subestimou o poder do inimigo. Achou que por ter uma unção especial não deveria vigiar. Possuía excesso de confiança que o transformou em uma pessoa arrogante. Segundo tópico, a presunção de Sansão. Sua força vinha de Deus, mas ele agia como se viesse dele mesmo. Qual o significado da palavra presunção? Presunção é o ato de presumir, ou seja, tirar uma conclusão baseado em indícios, dicas ou aparências. Sansão agia como se a força que lhe permitia fazer proezas vinha de dentro dele, mas era Deus derramando a sua unção. O erro de muitos cristãos é presumir que se ele não estiver no ambiente, nada acontece. Se ele não falar, nada acontece. Somos apenas ferramentas. Se o Senhor não usar, não tem valor. Será como uma lata vazia que só faz barulho. Sansão deveria dar glórias a Deus, mas passou a buscar glória somente para si mesmo. Terceiro tópico, manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Geralmente, quem brinca com as coisas espirituais também passa a brincar com o pecado. A escolha é sua. Sansão tinha dois inimigos que lutavam contra si: o seu próprio ego, seu inimigo interior, e o inimigo exterior, os filisteus. Por causa do seu ego, Sansão passou a desprezar as coisas espirituais, dando lado às coisas carnais, indicando uma jornada em busca dos prazeres de ociosidade e luxúria. Seu inimigo interior estava o levando à derrota. Sansão quis manipular o poder que era operado através dele. Deixou a concupiscência dos olhos manipular seus sentidos, entregando o seu segredo a Dalila. Sansão estava tão cheio de si que não imaginava que a unção em sua vida poderia se retirar. O seu inimigo interior estava sanando suas forças. E os inimigos exteriores de Sansão, os filisteus, eram desprezados por ele. Esses inimigos só avançariam se ele descuidasse. E foi o que aconteceu. Sansão, em sua presunção, descuidou, causando sua derrota. Percebemos que o inimigo, o diabo, não descansa. A todo momento está à procura de uma brecha para nos atacar. Sansão, todo cheio de si, contou seu segredo, sua intimidade com Deus aos inimigos, achando que era Deus que precisava dele. A força nunca esteve nos cabelos de Sansão, mas os cabelos eram um sinal da presença de Deus em sua vida, pois o Senhor não se limita a nada, mas usa coisas materiais para cumprir os seus desígnios. Sansão desenvolveu a ideia que era invulnerável ao pecado, que estava acima de qualquer coisa, e pagou muito caro por isso. E quem errou? Seus pais? Não, seus pais foram um farol na vida de Sansão. Mas ele se iludiu com aquilo que julgava ser seu. Mas nunca foi. Sempre foi o Senhor, a misericórdia do Senhor em sua vida. Quando Sansão descobriu o seu coração, o Espírito do Senhor se retirou, pois não há aliança entre a luz e as trevas. Deus não divide a sua glória com ninguém. Quando se perde a sensibilidade da presença do Espírito Santo, nada mais resta. Conclusão: a presente lição não teve o objetivo de explorar toda a história de Sansão, mas de enfatizar a sua chamada divina, sua formação e o desvio de caráter.
Vimos que muitas vezes os pais são zelosos em criar seus filhos no caminho do Senhor. Mas, infelizmente, quando alguns deles atingem certa idade, passam a ser rebeldes contra o Senhor e aos próprios pais. Nosso propósito é que os pais continuem a ser faróis, como luzeiros que revelam aos filhos rebeldes o quanto equivocados espiritualmente eles estão, orando sempre para que eles voltem ao caminho de justiça do Deus Altíssimo. Eu quero te agradecer por nos acompanhar em mais um esboço das lições bíblicas. Deixamos um link na descrição deste vídeo e na aba Comunidade do canal para você baixar de graça o subsídio que vai te ajudar ainda mais nos seus estudos. Sabemos que muitos irmãos têm dificuldades para obter as lições, até mesmo pela disponibilidade do material aí em sua região. Por isso, disponibilizamos o subsídio para você não perder os temas. Então aproveite essa oportunidade. É de graça, você não precisa pagar nada. Mas eu te peço, nos ajude com o crescimento do canal. Inscreva-se em nosso canal e dê o like no gostei. Esperamos você na próxima semana, onde comentaremos a lição número 7 com o título O relacionamento entre a nora e a sogra.